Programa Fé Perfeita. Um grande shalom a vocês. Que felicidade estar de volta e trazer a você uma mensagem animadora, uma mensagem consoladora, uma mensagem de fé. Este é o programa Fé Perfeita e eu sou o pastor César Augusto, pregando sobre os milagres da Bíblia, ou a Bíblia é um livro que relata milagres. E Jesus Cristo, o autor da vida, é o grande fazedor de milagres. É assim que nós iniciamos esta programação, levando a você uma mensagem de esperança. Eu ouvi um garoto testificando sobre de que ele sobrevivia. Ele disse: eu vendo o que eu consumo. Eu estou vendendo sem dinheiro e sem preço. Preste bem atenção, não sou comerciante da fé, estou vendendo sem dinheiro e sem preço uma mercadoria extraordinária que se chama fé. Fé é o firme fundamento, fé é o chefe, fé é uma mão invisível que apanha as promessas de Deus. Fé não aceita não como resposta. Fé, ela é que dá as ordens, como que dizendo: fé tem cabelo no peito, fé não tem medo de enfrentar nada. Fé torna coisas que são impossíveis. Aquilo que era improvável se tornou provável pelo poder da sua fé. Jesus sempre disse às pessoas que o procuravam: vá e seja feito segundo a tua fé. De nada adianta eu crer e você não. De nada adiantaria Jesus crer e as pessoas não. Até porque a Bíblia diz que Jesus, sendo o autor e consumador da nossa fé, não pôde operar milagres em Nazaré porque as pessoas não criam nele. Então você veja que nada adiantaria ele estar ali para ter todo o poder, se as pessoas não tiverem fé e não acreditarem. Então tudo é feito baseado naquilo que você crê. Então, eu vendo o que eu consumo, eu vivo da minha fé. O meu consumo diário é de fé. Eu preciso de fé para levantar, para trabalhar, para vir gravar. Eu preciso de fé para todas as coisas. E então eu proponho a você, sem dinheiro e sem preço, uma vida de fé, porque esta vida de fé dará a você a diferença, projetará você, tirará você da miséria, da doença, do fracasso, do pecado e de uma vida sem objetivo e te colocará para fazer e ser a referência de Deus aqui na Terra. Então, tudo que eu preguei até hoje dentro deste programa foi milagres. E eu começo dizendo: para se crer em milagres, você precisa primeiro se tornar um milagre. Você diz: como? Bom, a sua existência já é um milagre. O fato de você ser um pequeno gens, um micróbiozinho que nadou junto com milhares de outros à procura do óvulo no ventre da sua mãe e encontrou aquele óvulo, foi acobertado, guardado, se multiplicou, tornou quem você é um milagre. E para falar sobre a sua vida, você não vê que tudo o que aconteceu com você foi um milagre? Primeira coisa, sabe quantas pessoas, quantas crianças morreram na gestação? Você não morreu. Quantas nasceram e morreram no primeiro ano de vida? Você não morreu, você está aqui. Então, eu estou falando de uma sucessão de milagres que vem acontecendo na história da sua vida e você nunca teve isto como um milagre. Mas tudo que a Bíblia relata
sobre a vida do ser humano é um Deus de milagre bom que está fazendo e muitas vezes as pessoas o pagam com o mal. Eu vou dar um testemunho muito pessoal, muito íntimo. Você não tem, talvez, nenhuma intimidade comigo, mas eu sou o segundo filho de uma casa. O meu irmão mais velho é apenas mais velho do que eu, 11 meses e alguns dias. Ou seja, quando minha mãe o teve e tinha 2 meses que ele houvera nascido, ela ficou gestante, ela me concebeu. A primeira reação dela foi dizer para o meu pai: eu não quero esta gestação. Eu não quero mais um filho agora. Eu tenho um filho com 2 meses e agora 3 meses e agora estou gestante de novo. A primeira coisa foi: eu quero abortar esta criança. Eu não quero essa criança. Então, meu pai, na época, foi até a farmácia da cidade do interior onde vivíamos e pediu para que desse uma injeção para que ela me abortasse. E ela foi e tomou a injeção. Mas olha eu aqui. Quer dizer, eu comecei a minha vida dentro do ventre da minha mãe, sendo um milagre que entrei no óvulo. Depois eu fui tão protegido que aquilo que ela tomou para me abortar não teve efetividade. Eu venci o poder daquele medicamento e nasci. Então, a minha história de vida, de milagres, assim, perdi meu pai com 1 ano e 5 meses de idade e ser criado sem pai foi um grande desafio, mas o milagre aconteceu que eu cresci, me tornei um adolescente, fui para a juventude, tive uma vida vitoriosa passo a passo e quero lhe confessar uma coisa: já venci a morte muitas vezes. Já estive envolvido em um acidente que eu vi o carro capotando, mas nada me aconteceu. Eu estou aqui por um milagre. E durante toda a minha trajetória tem sido um milagre. Eu morava e nasci no estado de Goiás. E, estando em Goiás, tive um sonho. E neste sonho me via aqui no Nordeste do Brasil. Não tenho um parente, não tinha um conhecido, não sabia nada, nunca conhecia uma cidade do Nordeste. Mas me vi aqui e milagrosamente me mudei para cá por determinação de Deus. Iniciei um trabalho no Alto Sertão da Paraíba, pregando para 4 pessoas pobres que não tinham o que comer, debaixo de uma árvore, e o milagre aconteceu. Abrimos programas de rádio em várias cidades. Estive na televisão pregando para 19 estados do Brasil, isto tudo de maneira milagrosa. Escrevi para um jornal dos Estados Unidos, sabe, tudo isso de maneira milagrosa. Deus vai fazendo com que milagres aconteçam na sua vida, te projeta aqui, te abre uma porta ali, e você sabe o que está acontecendo. Deus é um Deus de milagre. Até o ponto de ter tido programa aqui nesta emissora há alguns anos atrás. E agora, milagrosamente, as portas me abriram novamente e eu estou de volta, entrando na tua casa, dizendo a você claramente: olha, Jesus quer fazer milagres na tua vida. E talvez você não entenda que este programa, ou você pensou que este programa era apenas mais um programa e que eu fosse talvez mais um pregador e que eu fosse talvez mais um comerciante da cura ou do evangelho. Não, eu vim aqui com uma mensagem dizendo para você que este Deus de milagres quer fazer milagres na sua vida. E você diz: mas existem milagres? Existem milagres na área financeira. Eu posso te dar um testemunho. Poderia te dar muitos, mas o tempo não permite. Mas eu vou falar da área financeira. Eu tenho uma pessoa que congrega comigo que entrou numa dívida de R$ 700 mil. Isto há mais ou menos uns 8 ou 10 anos atrás. R$ 700 mil, hoje seria muito mais. Mas ele, então,
estava endividado e não tinha como pagar. E eu disse: calma, porque o Deus de milagres vai fazer uma abertura. E o tempo passou, e os meses passaram, e o banco para o qual ele devia mandou-lhe uma carta e ele foi atender a carta. Não tinha dinheiro para pagar R$ 700.000. Se assentou diante do gerente e disse: veja quanto é o meu débito hoje. A última vez que ele tinha visto era 700 mil. Então o gerente digitou e digitou e digitou e olhou para ele e disse: seu fulano, eu tenho uma proposta para fazer para o senhor que é irresistível. O senhor quita esta dívida toda do senhor hoje com R$ 3.500. Você acha que isto é uma coisa comum ou é um milagre vindo de um banco? Então o milagre aconteceu naquele dia. Ele pagou R$ 700.000 com 3.500. Eu já vi milagres acontecer de pessoas que estão morrendo dentro do mar, afogadas, e simplesmente com uma pequena oração que eu fiz, fez com que eles fossem transportados sem saber como saíram lá de dentro do mar para a praia e se salvassem. Eu já estou acostumado a presenciar milagres na vida das pessoas em todas as direções, em condições diferentes. Eu vi, por exemplo, um fato ocorrido agora há pouco, está aí no meu site, você pode entrar aí, Fé Perfeita, ou Pastor César Augusto, aí pelo YouTube, e passar lá para você ver estes milagres registrados e contados pela própria pessoa. E lá está registrado um culto na cidade de Campina Grande, quando uma moça que tinha 6 nódulos na tireoide, ela tinha um câncer, e após uma oração, aquilo desapareceu. Mas eu não sabia que aquela moça que tinha aqueles nódulos nascera muda e surda. Ela não falava e nem ouvia. E num certo culto, quando eu pregava sobre a cura de uma garota surda e muda, que houvera acontecido numa reunião do pregador, do profeta William Branham, a mãe daquela moça, com 22 anos, se levantou e disse: minha filha também é muda e surda. E eu respondi para aquele auditório que o dia que alguém colocasse a mão sobre ela e dissesse: em nome de Jesus Cristo, eu te dou saúde, aquela pessoa nunca mais viveria a mesma qualidade de vida. E naquela noite, enquanto pregava, fui lá e coloquei minhas mãos sobre aquela moça, e na mesma noite ela ouviu e falou. Você sabe o que é isto? Está aí. Acesse aí e veja o testemunho da mãe da moça e a moça testificando e falando para que você saiba que eu estou pregando para você um Deus que opera milagres no seu corpo físico, na sua vida financeira, na sua vida pessoal, em qualquer área. Deixa eu lhe dar um outro testemunho acontecido. Eu tenho uma nora que é médica, eu tenho um filho que é médico, casado com uma moça, minha nora, que é médica também. Quando ela estava terminando, tinha terminado já fazendo residência ali, acompanhamento no curso de medicina, ela estava acompanhando um senhor que iria sofrer uma cirurgia de câncer no intestino. E no dia próximo, é uma coisa triste, né? Próximo da cirurgia, aquele homem com câncer bem evoluído do intestino, a família o abandonou. Ele era do Alto Sertão da Paraíba e no dia da cirurgia não havia nenhuma pessoa com ele. Ela entrou no quarto, a minha nora, a médica, e estava conversando com aquele senhor e sentiu a fragilidade dele, a debilidade, a tristeza de alma,
por estar naquela hora e não ter um só familiar perto dele. Estava sentindo desamparado. Então a minha nora conversou com ele, tentou animá-lo, saiu e quando chegou na porta do carro, o Espírito de Deus veio sobre ela e disse: volte e faça uma oração por aquele homem. Ora, ela simplesmente fechou o carro e voltou para o hospital. E entrou no quarto. E chamou o senhor e disse: o senhor acredita em Deus? Acredita em milagres? Ele disse: sim, eu acredito em Deus. Ele disse: eu voltei aqui para te dizer que Deus mandou eu fazer uma oração pelo senhor. E orou por aquele homem, com câncer bem avançado no intestino. E entrou no carro e foi embora. Mais tarde, ela liga para o hospital, porque a cirurgia seria após o almoço. Ela liga para o hospital para ver o resultado da cirurgia. Tal foi a sua surpresa. A pessoa que a atendeu, creio que a enfermeira, ou quem estava acompanhando, disse: doutora, a senhora não sabe o que aconteceu? Ela disse: não. Ela até pensou que o homem havia morrido. E a enfermeira disse: não, a senhora não soube o que aconteceu? Não, não soube o que foi. Não, o homem foi para a sala cirúrgica, foi aberto o intestino dele para procurar o câncer, só que quando puxaram todo o intestino para fora, não foi detectado, não foi encontrado mais o câncer. Disse: mas como? Disse: olha, foi procurado, olharam até na lata de lixo, olharam tudo para ver onde é que esse câncer foi parar. Então, a preocupação do hospital era: a família pode processar o hospital por ter feito uma cirurgia que não existe. A equipe médica foi chamada. O rapaz, o técnico que havia feito aquele exame, a coloscopia, que era o exame para detectar o teste no intestino, foi questionado. Você se lembra desse caso? Me lembro, aqui está. Eu me lembro que quando eu fui fazer aquele exame, sangrou muito. O câncer estava muito evoluído. Então, aonde foi parar o câncer? Então, cada membro daquela equipe médica começou a dar uma interpretação para o assunto. Uns diziam: eu não sei. Outros diziam: não entendo. Outros diziam: simplesmente não posso compreender. Quando chegou a vez da minha nora, ela disse: eu estava cuidando desse paciente, eu estive com ele, eu animei ele, depois eu fui embora. E quando eu fui embora, Deus mandou que eu voltasse e fizesse uma oração por ele. Então, o cirurgião-chefe, o professor da universidade, que era o chefe daquela cirurgia, olhou para minha nora e disse: você é uma péssima médica, você está entrando aonde você não deveria entrar. Médico não pode colocar o seu coração, sabe, em problemas do paciente. Médico tem que ser isento. Isto não é comportamento de médico. E ela baixou a cabeça. Então, aquele professor universitário, cirurgião-chefe, disse: nós que somos da área científica não cremos em milagres. Nós não acreditamos nisto. O que nós cremos é no que a ciência, no que a literatura médica nos ensina. Mas aí faz uma pausa e diz: mas de vez em quando nos deparamos diante de um milagre como este, e nós não podemos dizer que eles não existem. Então aquele homem simplesmente voltou sem câncer, simplesmente por um milagre de uma oração. O mesmo Deus que operou aquele milagre, tirando aquele câncer, já respondeu à minha oração muitas vezes, libertando pessoas de câncer. E eu vim aqui falar com você, dentro desta programação de Fé Perfeita, falando que eu sou testemunha de milagres extraordinários. Eu ainda tenho um tempinho
e vou aproveitá-lo para fazer a você este comentário. Nós temos uma irmã que congrega conosco e nós tínhamos uma pessoa que procurou aquela irmã e disse: meu pai está internado, meu pai está entre a vida e a morte, e eu gostaria de pedir sua oração. E aquela irmã começou a orar pelo pai daquela moça que estava na UTI de um hospital. 15 dias depois, ela perguntou para a moça: e aí, como vai seu pai? E a moça respondeu: pior, muito pior, a ponto do médico já ter chamado a família e nós estamos para ir para lá, porque, na verdade, o que aconteceu é que meu pai já teve morte cerebral. É só desligar os aparelhos, então nós estamos sendo chamados para autorizar, porque, na verdade, a morte já aconteceu. E aquela irmã disse para aquela moça: olha, você vai visitar seu pai, vai atender o médico, mas antes de autorizar, você vai lá e quando você entrar na UTI, eu quero apenas que você tenha coragem de dizer para o seu pai estas palavras: papai, o Senhor Deus é a força da tua vida. Só repita isto e a senhora saiba que eu vou estar dentro do meu quarto orando e você põe a mão na cabeça dele e diga: papai, o Senhor é a força da tua vida. Você sabe o que aconteceu? Aquele homem ressuscitou. O homem já tinha morte cerebral decretada, voltou à vida por nosso Senhor Jesus Cristo, e você pode conferir esse testemunho entrando lá no meu site no YouTube, viu? Fé Perfeita, veja lá o milagre da ressurreição, o milagre da moça que foi curada de surdez, e era muda e surda e falou e ouviu na mesma noite. Você tem lá o testemunho deste livramento do mar, você tem lá o testemunho da destrocardia, a menina que nasceu com o coração para o lado direito e milagrosamente tudo volta ao normal, o coração vem para o lado esquerdo, o fígado que estava do lado direito vem para o lado esquerdo, vem para o lado direito, então muda-se completamente a estrutura de dentro de uma criança. Eu quero dizer para você que eu acredito em milagres. Estou aqui dizendo que Deus quer mudar a sua história. Isto sem falar em milhares de pessoas que já se arrependeram, entregaram suas vidas e hoje estão servindo a Deus e gozam do milagre do perdão dos pecados e da salvação da sua alma. O que você está fazendo em casa? Por que é que você não se aproxima de Deus crendo que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam? Eu quero dizer a você que este Jesus aqui desta Bíblia, eu estou pregando, é o Jesus que apazigua a tempestade, é o Jesus que cura cegos, que ressuscita mortos, que expulsa espírito de câncer, que dá a você a oportunidade de pagar suas dívidas e viver uma vida honrada com a sua família. É só olhar para esta Bíblia, cheia de relatos. Pedro, vá lá, pega um peixe, tira a moeda que está na boca do peixe, paga a sua dívida e paga a minha. Você não crê que Deus pode fazer um milagre por você, por sua família? Hein? Não precisa de entrar na vida do crime, do roubo e da prostituição para vender seu corpo. Não, Jesus quer te ajudar e fazer milagre na sua vida. Então, eu quero só lembrar que a escritura de ontem foi: e entrando no barco, passou para o outro lado, chegou à sua cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, teus pecados te são perdoados. Que tal? Antes de orarmos agora, você fechar os seus olhos e pedir para Jesus perdoar seus pecados. E quando você tiver acertado sua vida com Deus e pedido perdão dos seus pecados, você peça para Ele te curar, para Ele solucionar seus problemas, para Ele fazer um milagre extraordinário na sua história de vida. Eu tenho certeza que este Jesus da Bíblia, que é rico em misericórdia, vai estender a mão para você e vai te dar uma outra qualidade de vida. Quer orar comigo nesta hora? Pai,
Em nome de Jesus, eu proponho estas coisas a este povo e peço que o Senhor, que é um Deus rico em misericórdia, perdoe o pecado destas pessoas e dê ânimo para elas também pedirem a cura, a recuperação, a transformação de vida, a mudança radical na vida, tanto dos filhos como do marido, da mulher, do casamento, das finanças, dos ideais, dos motivos e objetivos pelos quais vivemos. Eu oro que milagres extraordinários aconteçam nesta hora na vida daqueles que creem, daqueles que pedem, daqueles que buscam e daqueles que serão testemunhas que o Senhor é o mesmo e continua fazendo as mesmas coisas. No nome de Jesus Cristo, declaro abençoado, curado, liberto e transformado para a glória de Deus estas pessoas. Amém e amém, Senhor. Muito obrigado. Deus te abençoe.